Quero trabalhar com audiovisual e também quero fazer uma faculdade. Qual a faculdade ideal para um videomaker? Oi, eu sou o Magdiel Oliver, sou diretor de publicidade, trabalho com filmes publicitários, também filmes corporativos, assim como também atuo como videomaker. E eu estou aqui no YouTube para trazer alguns conteúdos relacionados à nossa área do audiovisual, mas de uma forma diferente, eu tenho certeza que você ainda não viu. Então já começa dando um like nesse vídeo, se inscrevendo nesse canal, porque eu tenho certeza que muitos conteúdos de valor serão entregues para você de forma gratuita, meu amigo. Se você chegou nesse vídeo, deve ser porque, além da paixão que você tem pelo audiovisual, você pretende ingressar em uma faculdade. E eu tenho certeza que você deve ter escutado, não só aqui no YouTube, mas no Instagram, até mesmo de algum amigo ou familiar, que você não precisa fazer nenhuma faculdade, afinal de contas, para a profissão que você quer exercer, a faculdade não é um pré-requisito, digamos assim, urgente ou de fato necessário. Mas eu te pergunto, será que realmente um videomaker, um filmmaker, até mesmo um fotógrafo, um designer, não pode ou não deve fazer uma faculdade? É sobre isso que eu quero conversar com você. Então senta, pega um caderninho, anota essas dicas, porque eu tenho certeza que irá esclarecer muito essas suas dúvidas. Eu, inclusive, gostaria de escutar os conselhos que eu estou dando agora para vocês. Ninguém me falou tudo isso, eu vivi na prática e é um prazer, uma satisfação compartilhar isso com vocês. Por muitos anos eu acreditei que a faculdade realmente não era para mim. Achava que de fato a faculdade ia ser um atraso na minha vida, afinal de contas, para exercer a minha profissão, que lá no início ainda era como fotógrafo, eu não precisava necessariamente fazer uma faculdade e, na verdade, eu até achava desnecessário, e às vezes fazer uma faculdade de fotografia ou de audiovisual. Inclusive, nem tinha ainda na minha época a faculdade de audiovisual, faculdade de cinema aqui na minha cidade, pelo menos, aqui em Natal. Mas de toda forma eu não achava necessário, não achava urgente, eu achava que isso ia me fazer perder tempo, ia perder o time se eu fosse entrar numa faculdade. E para não dizer que eu tentei fazer uma faculdade relacionada à minha área, eu até fiz, na verdade, comecei, não terminei, que foi publicidade. Mas Mag, se você levantou o questionamento de que uma faculdade pode até ser necessária na vida de um fotógrafo, de um videomaker, por que você abandonou a faculdade de publicidade? Que exemplo você pode dar se você mesmo abriu mão da faculdade? Aí que tá, eu abri mão de um curso, mas não significa que eu não fiz uma faculdade. E nesse vídeo, inclusive, eu vou te contar qual é a faculdade ideal para todo videomaker, para todo fotógrafo ou todo mundo que pensa em atuar na área audiovisual. E ao contrário do que você possa imaginar, não é nenhuma faculdade ligada diretamente ao audiovisual e você vai se surpreender, então assiste esse vídeo até o final. Eu acredito que o ensino no nosso país, no Brasil em si, muitas das vezes é aquém, deixa a desejar, né, no quesito prática, no quesito realmente realidade. Mas isso é um mérito da faculdade. Toda e qualquer faculdade, ou pelo menos, sei lá, 90% das faculdades do Brasil e talvez do mundo tem um foco muito mais academicista, focado muito mais para artigos, para estudos científicos, para pesquisas. Isso é mérito, isso é o estilo da própria faculdade. Mas não significa que uma faculdade não possa contribuir para o seu crescimento. E antes de te revelar que faculdade que eu fiz e qual é a faculdade que eu indico para você, deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito do fundo do meu coração que grandes homens e grandes mulheres que mudaram e moldaram o mundo foram pessoas que tiveram a capacidade de olhar para fora da sua bolha. Como assim, Mag? Desde Einstein, Steve Jobs, Marie Curie, Picasso, Michelangelo, o próprio Elon Musk, todos esses grandes homens citados que nós sabemos que mudaram o mundo, todos eles conseguiram de alguma forma furar a sua bolha, olhando para fora e trazendo para o seu mercado, para a sua realidade, uma coisa que ainda não existia, por exemplo, no seu mercado. Pegando aqui Steve Jobs como exemplo, eu acredito realmente que esse cara é um dos maiores exemplos no quesito olhar para fora. Quando ele cria, por exemplo, o Apple II ou até mesmo o Macintosh, ele traz para o cliente final uma realidade que não era possível, pelo menos não até aquela época. O próprio mouse, aquilo que nós hoje achamos super normal, super prático, foi criado, entre aspas, muitas aspas, por ele e por sua equipe. Mas uma outra coisa que ele fez que revolucionou a forma como nós temos o contato, principalmente com os documentos, Photoshop e outras coisas que precisam de texto,
é trazer para o computador a possibilidade do cliente escolher qual a fonte que ele queria no documento. Mas Mag, de onde é que surgiu essa ideia? Steve Jobs, ele também chegou a fazer a faculdade por um tempo. Naqueles anos ali, na década de 70, década de 80, a faculdade, assim como hoje, mas imagina naquela época, tinha um peso muito maior, um significado muito maior e era meio que um símbolo de sucesso para os pais e para os filhos que se formavam. E o Steve Jobs ali na adolescência começou a interagir com aquela cultura hippie, a contracultura e tudo mais. E se eu não me engano, ele entra na faculdade de artes, alguma coisa relacionada a isso. Inclusive ele ia descalço para a faculdade, não tomava banho, né? Enfim, toda a cultura dele. E ali naquela faculdade, logo ele percebeu que ele não tinha nascido para aquele mundo acadêmico. Porém, mesmo ele tendo desistido da faculdade, não queria gastar o dinheiro dos pais dele em vão, ele continuou indo para a faculdade assistindo algumas aulas que lhe interessavam. E adivinha uma das aulas que ele adorava assistir? A aula de letras, de fontes, e ele se encantou por esse mundo. E depois de muitos anos na criação do Macintosh, ele resgata essa experiência vivida ainda na faculdade. Olha só, quem diria? Steve Jobs, o cara que meio que não fez faculdade, pegou uma ideia que ele aprendeu na mesma, trazendo para o Macintosh a possibilidade do cliente escolher a sua fonte. E eram fontes lindas, maravilhosas. E isso só foi possível porque o Steve Jobs fez, querendo ou não, uma faculdade. Não a concluiu, mas ele ingressou e fez essa faculdade. Mag, então com esse exemplo, você já quer me dizer que eu preciso fazer uma faculdade? Eu acho que você ainda não entendeu. Vou explicar com mais clareza agora. Perceba que Steve Jobs ele não se tornou um fenômeno das artes, mas ele trouxe a arte para a computação. Cara, eu me arrepio com isso, de verdade. Os produtos da Apple são conhecidos hoje pela arte, pelo design, pela excelência dos seus produtos nos mínimos detalhes. E esse DNA só foi possível porque o Steve Jobs fez uma faculdade de artes. E ele traz esse DNA para a Apple, criando produtos realmente maravilhosos, revolucionários e belos, né? Como se fosse uma obra de arte mesmo. Inclusive, ele obrigou, entre aspas, né, o CEO a permitir que todo mundo que participou do projeto Macintosh pudesse colocar o seu nome, a sua rúbrica, ali dentro do Macintosh. Então é possível, quem tem esse computador aí em casa, que é muito difícil de se encontrar, dentro do seu computador vai ter a assinatura de todos que criaram o Macintosh, porque ele acreditava de fato que aquilo que ele tinha realizado era mais pura arte. E como eu disse para você, o Steve Jobs ele não se tornou um fenômeno na arte, ele se tornou um fenômeno na computação e depois um fenômeno na tecnologia. Mas você sabia também que o Steve Jobs teve uma passagem ali na Pixar? Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas para mostrar para você que o Steve Jobs sempre teve um braço ali na arte. E ele foi CEO por um tempo, inclusive, da Pixar. Depois ele vendeu a Pixar para a Disney e se tornou o maior acionista na época da Disney. Diga aí. E a grande sacada disso é que ele trouxe de fora um conhecimento de fora, de uma faculdade, de um curso de fora para dentro da tecnologia, para dentro da computação. E aí que é o pulo do gato. Sabe qual foi a faculdade que eu fiz, mesmo trabalhando com imagens, mesmo trabalhando com filmes publicitários, mesmo me considerando na época fotógrafo / videomaker? Sabe qual foi a faculdade que eu escolhi? Psicologia. Olha só, eu não fui para a faculdade, depois que eu desisto ali daquele mundo acadêmico, eu achava que não existia mais futuro para mim, pelo menos a nível universitário. Eu abandono ali, eu vou rompendo ali com a publicidade, com a faculdade de publicidade e falei, cara, eu acho que eu posso aprender alguma coisa talvez em outra faculdade. É quando eu entro no curso de psicologia. E pasmem, meus amigos, foi a melhor decisão que eu tomei em termos de crescimento, amadurecimento e trazer de fora um conhecimento que na minha área não se bebe tanto e me tornar uma empresa, me tornar um diretor completo, ou com um diferencial que nenhum outro filmmaker, nenhum outro diretor tem. Por isso que eu digo, as grandes mudanças, os grandes impactos ou as grandes revoluções, elas só podem ocorrer quando você consegue mesclar, combinar, transformar, pegando elementos de fora da sua bolha e colocando dentro do seu mercado ou da sua bolha. Então, por isso que eu fiz psicologia. Ali eu fui a fundo em entender como funciona a mente humana,
como funciona o cérebro humano. Aprendi tudo? Não, é impossível aprender tudo. O homem mais sábio que já pisou na Terra, Sócrates, dizia: só sei que nada sei. E por dizer isso, ele era o homem mais sábio. Mas como pode um homem sábio não saber de tudo? Essa é a grande sacada. Um homem que sabe muitas coisas sabe que ainda lhe falta muito para saber tudo. Enquanto a maioria das pessoas no meu mercado estavam buscando comprar câmeras caras, câmeras que acabaram de lançar, ou fazendo curso de design, fazendo curso de publicidade, fazendo curso de cinema e saindo todo mundo no mesmo molde, saindo todo mundo na mesma forminha, eu abri mão disso e fui viver a psicologia, estudar a psicopatologia e entender como é que são ou como é que eram, né, os primórdios da psique humana, toda a carga psicológica que nós carregamos desde a primeira infância, até mesmo sobre a carga, digamos assim, que nós recebemos dos nossos antepassados, e por causa desse conhecimento eu posso aplicar coisas que nenhum outro filmmaker, nenhum outro diretor de cinema, nenhum outro fotógrafo consegue aplicar. Por quê? Porque eu fui atrás de uma técnica de fora e adaptei no meu mercado. E é essa faculdade que eu indico para todo fotógrafo, para todo videomaker fazer: psicologia. Porque eu não sei se você sabe, o nosso trabalho ele tem muito a ver com essa relação psicológica. Como o nosso cliente se sente na frente de uma câmera, como é que o nosso cliente se sente com você, qual é a imagem que o cliente tem de si próprio e qual é a imagem projetada do cliente, como o cliente acredita ou como a empresa, e afinal de contas, empresa é feita de pessoas. Logo, essas pessoas têm um modelo de pensamento, acreditam, têm suas crenças, têm suas limitações, e o filmmaker, o diretor, muitas das vezes se coloca nesse lugar, nesse ponto de intersecção de como o cliente se sente, de como ele gostaria de ser na frente das câmeras. E aí entra a psicologia das cores, aí entra a psicologia dos ângulos, do posicionamento de câmera, da movimentação. Afinal de contas, nós, mais do que ninguém, sabemos que tudo que está em cena comunica alguma coisa. E aí eu começo a explicar de forma embasada, psicológica, científica, de que o nosso cérebro ele capta não só aquilo que entendemos de forma consciente, mas principalmente aquilo que captamos de forma inconsciente. Aí eu trago Jung, falando sobre os sonhos, falando sobre o inconsciente coletivo, como nós trazemos no nosso consciente crenças de pessoas que viveram da humanidade de milhares de anos atrás. Eu começo a falar e começo a me aprofundar e as pessoas percebem que eu não sou um videomaker qualquer. As pessoas percebem que eu não sou um diretor Zé Ruela, que eu tenho conteúdo, que eu tenho profundidade e, mais importante, posso ajudar elas a se comunicar melhor, a falar melhor, a ter uma postura melhor. E eu começo a trazer tudo isso à tona e o cliente fala: caraca, vocês são diferentes. Caramba, que empresa massa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Anotem, vocês podem esquecer tudo do que eu falei, mas não esqueçam disso. Os clientes, eles esquecerão do seu nome, esquecerão o nome da sua empresa, eles esquecerão a roupa ou qual câmera que você utilizou, mas eles não esquecerão de como eles se sentiram com você. E como as pessoas se sentem, elas não esquecem. Isso é uma marca que fica impregnada. Porque o cérebro, pessoal, ele precisa saber o que é bom para você e o que é ruim para você. E o que é ruim para você, o seu mecanismo de defesa psicológico, né, vou colocar dentro desse termo, ele te afasta o máximo possível de tudo aquilo que te traumatizou, de tudo aquilo que foi uma experiência ruim. Ele fala: não vai por aí não. Mas aquilo que foi prazeroso, aquilo que foi feliz, ele tende a fazer ou levar você a acreditar que você precisa repetir. Então, se o seu cliente não está retornando, não é porque às vezes a sua técnica é ruim. Olha que louco isso. Não é porque muitas das vezes a imagem é ruim ou ele não se sentiu bem, né, na imagem que ele viu, mas porque isso é duro. Mas eu tenho que te falar, mas talvez seja porque ele não se sentiu bem com você. Conseguiram captar que o extraordinário, que o revolucionário não está dentro da sua bolha, mas sim a sua capacidade de trazer de fora para dentro um conhecimento que não é colocado em prática. Eu te dei o exemplo aqui da psicologia e você, cara, é sério, faça esse curso, você vai adorar. Mas poderia ser mecânica, mas poderia ser, sei lá, tecnologia, alguma outra área, porque de fato tudo
Absolutamente tudo se conecta. Tudo se conecta. Eu fiz psicologia porque eu não queria me conectar com o tecnológico necessariamente, eu queria me conectar com outras pessoas. E a psicologia me deu essa base, me deu esse conhecimento. E quando eu me conecto com outra pessoa, não importa a câmera que eu utilizo, a luz que eu estou utilizando ou a roupa que eu estou vestindo, mas o que importa é a conexão que eu estabeleci ali, e aquilo é insubstituível, aquilo é marcante, aquilo faz com que o meu cliente volte. Então eu queria deixar aqui para vocês, se forem fazer uma faculdade, façam uma faculdade de psicologia, porque vocês não irão se arrepender. É um conhecimento totalmente aplicável no seu dia a dia. Claro, existem algumas matérias muito mais ali focadas na psicologia clínica, muito mais ali focadas em detalhes que, de fato, é impossível aplicar no dia a dia. Mas 80% do curso tem a ver com a relação com o outro, como o outro se sente, tem a ver com a relação como você se sente no ambiente que você está. O autoconhecimento é colocado toda hora à tona, o se conhecer, o se entender, sabe? Tudo isso influencia e nós sabemos como influencia na hora de uma gravação. E é isso que eu tenho para te entregar hoje. Então, continua aqui comigo, deixa um like, se inscreve, comenta o que você achou desse conteúdo. É esse nível de conteúdo que eu quero trazer para vocês. Como eu disse no vídeo anterior e como eu vivo dizendo isso nas minhas redes sociais, eu sei que quando a pessoa está começando, ela tem que aprender tecnicamente ali o seu ofício. Porém, o que vai te fazer realmente alavancar o seu negócio é como as pessoas se sentem com você, com a sua marca e com a sua empresa. E, infelizmente, o nosso mercado ele não ensina isso. Infelizmente, uma faculdade de cinema não te ensina isso. Infelizmente, meus amigos, uma faculdade de audiovisual, de design, de publicidade não irá te ensinar e você vai ter que aprender isso de outra maneira. E se ainda assim você não quiser fazer uma faculdade de psicologia, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, compartilha com as pessoas que você acredita que esse conteúdo seja relevante para que elas assistam. Me acompanhem, porque é esse tipo de conteúdo vivo, eficiente, orgânico, real e prático que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então nos vemos no próximo vídeo e foi um prazer ter esse momento aqui com vocês.